Olá, estamos começando a aula número 3, que vai falar sobre o estudo de mercado e como projetar um mercado futuro dentro da disciplina Elaboração e Análise de Projetos. Nós vamos ter teoria e exercícios para exemplificar essas situações. Então, compartilhando aqui a tela, nós temos os aspectos teóricos que vão ser abordados, né? Começando então com o estudo de mercado. Aqui tem um texto que é extraído de um livro que eu publiquei na editora Ícone sobre uma contribuição à gestão de derivativos. Porque o conceito de derivativos vem da palavra derivado, que significa um valor de outro ativo, como ações e taxas de câmbios, que são comercializados em bolsas mercantil futuro. Aqui é importante a gente perceber que haverá mecanismos que estão associados a contratos de opções. E esses contratos de opções dão ao titular o direito de comprar ou vender esse ativo de acordo com uma avaliação que fica definida antecipadamente. É como se fosse um preço pré-estabelecido. Esse direito ele pode ou não ser exercício ao final do prazo especificado, e nós vamos mostrar, em termos práticos, como que funciona essas especificações. Nós vamos também apresentar a avaliação de compra nas operações de mercados de capitais, né, dando um exemplo prático de como que isso funciona, né? E esse texto, uma contribuição da gestão de derivativos, seria o comportamento do mercado nessa fase temporal, de 1986 a 98. Mas é claro que até hoje isso continua, esse mercado, né, em operação em vários lugares do mundo. Nós vamos fazer, então, aqui um link de derivativos com essas previsões de mercado. E elas são baseadas em valores reais, em preços reais, e nós vamos precisar apresentar o conceito de fluxo de caixa descontado, que, na verdade, vai servir de análise para um projeto, se ter ou não a sua viabilidade. Então, nós temos aqui 3 passos. A primeira coluna indica uma abordagem da avaliação usando esse fluxo de caixa descontado. A gente tem na fase 1, o passo 1, projetar o valor e o cronograma dos fluxos que virão lá no futuro. No passo 2, nós vamos estimar uma taxa de desconto que sempre fica ajustada ao risco do negócio. E no passo 3, descontar esses fluxos de caixa esperados para encontrar o valor presente líquido, e se esse indicador, valor presente líquido, der um resultado maior do que zero, significa que o investimento é viável. Quando a gente faz a abordagem da avaliação desses títulos de derivativos, nós vamos projetar o seu valor e o cronograma em caixas futuros. A gente utiliza preços de mercado para fazer essa estimativa. E é claro que haverá um fluxo de caixa para o futuro, que são chamados fluxos esperados. Desconta a certeza equivalente para encontrar o seu valor presente. Então, o mercado de derivativos ele vai servir como sendo um local onde são comercializados valores, e a gente teria uma certa garantia de ter um preço numa determinada faixa especificada. Nós temos aqui um pequeno manual sobre os contratos de termos e futuros para iniciantes, como é que funciona. Então, foi feita aqui uma tabelinha, né? No mercado, o contrato chamado a termo, ele é firmado entre as partes, e mercados futuros é feito numa bolsa de valores. E essa bolsa de valores, esse tipo de comercialização, pode ser feito através de um agente financeiro, por exemplo, um banco, que faz operações em bolsa.
Os contratos a termos, eles não são padronizados, na Bolsa eles o são. A entrega no a termo acontece com uma data de entrega e no mercado futuro ela pode variar, dependendo da especificação do contrato. O pagamento num contrato a termo ele é feito ao final do contrato e no mercado futuro ele pode ser feito diariamente. E isso dá uma certa flexibilidade ao empreendimento. Quanto ao término, né, na entrega da commodity que está sendo comercializada, né, ou no pagamento final, o contrato a termo, e aqui no mercado futuro, o término ele é encerrado até antes do vencimento. Bom, essa é uma parte que a gente vai mostrar daqui a pouco num exemplo aí abaixo, essa parte de contratos a termos. Antes disso, nós vamos apresentar aí a ideia, o conceito de método da certeza equivalente. Aqui é um procedimento para ajustar riscos em fluxos futuros. Esses riscos futuros são estimativas, por isso que tem aqui a denominação incerta. E esse fluxo de caixa é de mesmo valor para o beneficiário quanto para aquele que está sendo avaliado. Um exemplo para isso. Nós temos colocado um bilhete de loteria. Então, alguém tem um bilhete de loteria e esse bilhete, ainda não teve o sorteio, né? O primeiro valor é 100 dólares, o segundo é 70 dólares. Com igual probabilidade de ser o prêmio, digamos assim. E ele vai trocar esses dois bilhetes, aqui, ele quer fazer uma troca, recebendo um valor intermediário aqui, 82 dólares na troca do seu bilhete. Ele quer que a gente calcule o valor esperado, e para isso a gente vai usar o conceito de esperança matemática. Esperança matemática para variáveis aleatórias do tipo discretas é a somatória de x e pi, onde pi é a probabilidade associada. E o x, o primeiro bilhete vale 100, probabilidade 50%, porque eles possuem igual probabilidade de acerto, e o segundo bilhete, 70%, e a probabilidade associada a ele, 50%. Se eu fizer essa conta, 50% é 0,5, que é 50 sobre 100. E somar os 50 com 35 vai dar um valor esperado igual a 85. Quer dizer que se ele for trocar esses dois bilhetes, que têm a igual chance de êxito, ele deveria receber 85. Como ele está trocando por 82 dólares, ele está recebendo menos do que o valor esperado. Então, isso é para dar uma ideia de expectativas que ocorrem em termos de troca lá no futuro. A ideia dessa situação que foi exemplificada. Formas específicas de função estimada. Aqui tem uma palavra, hedge, que é redução à exposição ao risco de uma empresa, onde ela transfere ou parte ou todo o risco para um determinado ativo. Então, para alguns riscos, como, por exemplo, incêndio, isso pode ser feito através de uma compra de um seguro contra o incêndio. Uma outra forma de se proteger ao risco seria entrar no mercado de derivativos financeiros, porque aí você tem também uma ideia de proteção comercializando esses títulos. Esse é o hedge. Quanto aos preços a termo com fluxos de caixa com certeza equivalente, esse preços a termo, a gente utiliza preço de mercado. Claro que isso vai envolver uma taxa de desconto livre do risco, e essa estimativa também ela vai ser tirada junto ao mercado. O preço que é definido hoje vai ter o mesmo valor corrente que o preço incerto que vai ocorrer na época do resgate, ou seja, no futuro. Vamos fazer uma aplicação prática em números dessa situação que envolve riscos. Então, aqui eu tenho um exemplo de um investimento que vai gerar 100 mil barris de petróleo num ano.
Como os preços do petróleo são incertos, é uma commodity que tem o seu preço variando dia a dia, os fluxos de caixa desses investimentos também acabam ficando com estimativas, acabam ficando incertos. Então, nós vamos supor que exista um mercado a termo, que é o mercado de derivativos, por exemplo, né, que permite que você compre ou venda petróleo com uma entrega já programada e estabelecida. Então, vamos supor que a empresa tem como matéria-prima o petróleo, ela quer fazer a compra com esse valor estabelecido, $60 o barril. Então, para isso é feita uma operação financeira. O fluxo de caixa do investimento é calculado como sendo N, que é a quantidade de barris, vezes o valor praticado. Como aqui foi estabelecido $60 o barril, essa multiplicação dá 6 milhões. Aí nós vamos enfatizar que o termo a termo pode não ser igual ao termo que a gente está pleiteando, que é os $60. Então, para isso, vai ter uma faixa. Essa faixa está aqui englobando de 75 a 55. Pode ver que o ponto médio dessa faixa é exatamente esse valor aqui, 60. Isso quer dizer, então, que o preço médio esperado aqui nessa faixa, a metade dele, é 65, um pouco acima do valor praticado. Então, aqui tem uma faixa que é de comercialização. Quer dizer que alguém vai tentar fazer uma espécie de reserva de mercado com essa faixa de preço, de 55 a $75. Então, esse preço vai ser realizado, determinado pelas condições, lei de oferta e procura, que é estabelecido nesse mercado futuro, ou mercado de derivativos, onde os produtores e os consumidores, para se proteger de oscilações do preço, vendem nesse mercado a termo, e esse mercado a termo é composto por usuários, como companhias aéreas, como especuladores, que são esses fundos de hedge risco, né, que estão querendo sempre obter vantagens financeiras, é claro. E nessas vantagens financeiras, pode acontecer de se ter lá na frente um preço que não vai bater com o preço que está aqui estabelecido, 65, que é a média entre 75 e 55. Isso não acontece porque a garantia que se tem nesse mercado é que se vai ter um valor nesse patamar. De qualquer maneira, nesse patamar pode-se ter até os $60 que foram pleiteados na operação financeira. Mas isso, em geral, não acontece. O que a gente tem nesse tipo de mercado é uma garantia que a gente vai ter um preço praticado nesse patamar. O que, em termos de matéria-prima, pode ser interessante para a sua empresa para comercializar esse ativo. Então, aqui a gente teve um exemplo dessa história de preços a termos comercializados em bolsa de valores. Tudo isso é feito na primeira parte da aula, explicado, tirando dúvidas. E aí, na segunda parte da aula, que a gente tem uma parte de natureza prática, nós vamos apresentar o método do valor presente líquido, que já está numa aula no YouTube, com uma duração em torno de 25 a 30 minutos, e aqui a gente faz uma breve exposição desse contexto, mostrando que o NPV é uma conta de menos, é o retorno do negócio menos o investimento inicial. O NPV é uma sigla inglesa, Net Present Value, que quer dizer valor presente líquido, e essa conta de menos, ela acaba sendo montada por... Aqui tem um diagrama fluxo de caixa. Os caixas futuros, cash flow, que aqui aparecem indicados, na parte superior, o inicial, que é o CF0, cash flow no instante zero, e aqui é a fórmula matemática, onde a gente ajusta tudo para o instante inicial zero. E aqui a gente tem as possíveis análises. Quando NPV é positivo, o negócio é viável, que significa que o retorno do negócio é maior que o investimento inicial no instante zero. Depois são apresentados vários exemplos para
ilustrar essa situação. Temos investimentos, temos aqui a conta feita à mão, temos a conta feita numa calculadora financeira, por exemplo, do tipo a P12C, os números aqui encontrados. Quando o resultado é maior que zero, a gente fala que o retorno é acima da expectativa, negócio viável. Quando o resultado é menor do que zero, aí não é um bom negócio, o negócio é abaixo da expectativa, o rendimento é inviável. E aqui nós temos problemas que são tirados de uma lista de teoria e exercício que estão sendo abordados aqui para a apresentação desse contexto. Aqui também, havendo retornos iguais, nós vamos ter a possibilidade de se ter a tecla de repetições de retornos. Mais exemplos de aplicações. E esses primeiros exemplos, a gente tem taxa anual, diagrama em anos, taxa bimestral, diagrama em bimestres. Mas nem sempre isso acontece. Às vezes, vai ter exercício que a gente vai precisar fazer ajustes. Aqui é um exemplo de um ajuste que é feito, onde no instante inicial tem seta para cima e seta para baixo. A gente mostra que tipo de alteração é feita para depois calcular o valor presente líquido para uma, para outra opção, para se ter a sua definição. Aqui uma situação de mercado, onde a gente tem uma taxa de atratividade, uma taxa de mercado mensal, porém o diagrama em dias, e para avaliar esse negócio a gente vai trabalhar com taxa diária, o diagrama em dias, para ver a compatibilidade. Tirar a taxa interna de retorno, que é a taxa onde o NPV é igual a zero, e o próprio valor presente líquido. Aqui a gente aproveita esse exercício para começar a apresentar a taxa interna de retorno. Tem todas as passagens, o jeito para resolver na calculadora. Uma taxa diária maior que a taxa de mercado significa que o negócio é interessante, é viável. Um NPV positivo também dá a viabilidade do negócio, o negócio é interessante, é viável. Então, esses exemplos aqui, que vão ser trabalhados em sala de aula, né, haverá no final dela um treinamento, uma possibilidade onde a gente vai pegar um texto e aí juntos nós vamos calcular as coisas que foram solicitadas. As taxas equivalentes à taxa de mercado dada, a taxa mensal, uma taxa semestral, uma taxa anual, uma taxa bianual, para poder, assim, calcular o valor presente líquido e depois tirar a melhor indicação do negócio. Aqui já tem uma espécie de um esqueleto do problema, mas as contas ainda não estão feitas. Elas vão acontecer durante o andamento da aula e até a chamada tomada de decisão para dizer qual negócio é melhor. Então, em síntese, a gente tem uma parte prática da aula, que é o valor presente líquido, e tem a parte inicial, que fala sobre mercados futuros e a apresentação de derivativos. Bom, terminando então a nossa aula, vamos fazer aqui a pause, né, e possibilitar a edição agora.